Bem, sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, capítulo 2 da segunda parte. Esse capítulo 2, ele aborda as emoções. Então vamos começar. O ser humano tem outro notável potencial, que nasce de si mesmo, ou seja, do seu espírito, e de certa maneira lhe comanda a vida. É a emoção. Pensamento e emoção são atributos do espírito e exprimem o que o indivíduo é e qual o seu estágio evolutivo. Bem, nós já falamos anteriormente, né, que somos o que pensamos, né? Então, essa situação do pensamento é muito importante para cada um de nós. E agora vamos acrescentar as emoções. Você já se deu conta de que os seus pensamentos são revestidos pelas emoções? É exatamente a emoção que tipifica o pensamento, que reveste de qualidades negativas ou positivas. Por incrível que pareça, as criaturas não sabem identificar as próprias emoções e confundem os sentimentos. Se iludem porque pouco se conhecem. Não param para refletir sobre o que sente e qual a essência dos seus estados emocionais. Isto gera a maior parte, se não a totalidade, dos problemas humanos. Por outro lado, ainda não se deram conta dos prejuízos que tal confusão emocional vem acarretando às suas vidas. É fácil identificar esses equívocos, pois estão a toda hora na mídia, nas pessoas em torno de nós e não raro em nós mesmos. Assim é que tomam como sendo amor a ideia de posse que se reflete no ciúme desmedido, na paixão desenfreada, no desejo e no prazer sensual. O sexo, desregrado e totalmente desequilibrado, entendem o amor a Deus como uma demonstração de adoração ou de amor ao Criador. Acreditam que chorar desesperadamente por um ente querido morto é sinal de amor, é evidência de saudade. Não supõem que se deva vingar quando alguém, a quem se imagina amar profundamente, rompe o relacionamento. Acreditam que felicidade é ter as coisas, acumular bem, ter fama ou poder, ter beleza física, que está muito na moda hoje em dia. É o permanente equívoco entre o ser e o ter. Como resultado deste engano, as criaturas carregam todas as suas energias para acumular bens, postos de comando, privilegiam o corpo físico sem que se dê conta de que tudo isto é impermanente e não faz parte do eu, do ser. Pesquisas modernas realizadas por cientistas têm trazido excelentes contribuições para o entendimento acerca das emoções. Entre esses pesquisadores da atualidade, cujas obras estão sendo lidas e estudadas em quase todos os países e que transformaram em best-seller, está o escritor americano Daniel Goleman. Seu livro, Inteligência Emocional, é hoje leitura obrigatória para quantos se interessam pelo assunto. Mas, antes de prosseguirmos, diz a Sueli Caldas Schubert, é fundamental nos perguntarmos o que é emoção. O dicionário registra qualquer agitação ou perturbação da mente, sentimento, paixão, qualquer sentimento veemente ou excitado. Segundo Goleman, emoção se refere a um sentimento e seus pensamentos distintos,
estados psicológicos e biológicos de uma gama de tendências para agir. Os estudiosos do tema propõem que as emoções sejam entendidas como famílias básicas, assim como temos as cores básicas e as suas derivadas. Mencionaremos algumas emoções consideradas básicas e as que delas se derivam, segundo estes cientistas. A ira, fúria, revolta, ressentimento, raiva, exasperação, indignação, vexame, animosidade, irritabilidade, hostilidade e, no extremo, ódio e violência patológica. Tristeza, sofrimento, mágoa, desânimo, desalento, melancolia, autopiedade, solidão, desamparo, desespero e, quando patológica, severa depressão. Medo, ansiedade, apreensão, nervosismo, preocupação, consternação, cautela, escrúpulo, inquietação, pavor, susto, terror e, como psicopatologia, fobias e pânico. Prazer, felicidade, alegria, alívio, contentamento, deleite, diversão, prazer sensual, emoção, arrebatamento, gratificação, satisfação, bom humor, euforia, êxtase e, no extremo, mania. Amor, aceitação, amizade, confiança, afinidade, dedicação, adoração, paixão, no sentido mais elevado, como paixão por um ideal superior, ágape, caridade. E ainda as virtudes e vícios que vão desde a fé, compaixão, esperança, coragem, altruísmo, perdão, equanimidade, até dúvida, preguiça, tédio, falsidade, mentira, deboche. Há um debate científico sobre como classificar as emoções, já que podem ser igualmente um estado de espírito, temperamento, ou se transformam em distúrbios emocionais como a depressão, angústia, ansiedade, fobias. Depreende-se, portanto, que em várias circunstâncias da nossa vida, as emoções prevalecem e nos dominam. Quantas vezes nos surpreendemos diante das nossas alternâncias de estado de espírito? Pois podemos ser muito racionais no momento e irracionais no seguinte, quando o calor da emoção passa a comandar nossas atitudes. É exatamente nos estados de desequilíbrio emocional que as pessoas cometem ações das quais se arrependem amargamente no minuto seguinte, quando a mente racional começa a reagir. É este o caminho dos crimes passionais, quando se diz que houve privação dos sentidos. Portanto, emoções são estados íntimos a se expressarem em impulsos e numa vasta gama de intensidade, gerando ideias, condutas, ações e reações. Quando buriladas, equilibradas e bem conduzidas, transformam-se em sentimentos elevados, sublimados, tornam-se aí sim virtudes. Para todas as pessoas, o conhecimento das próprias emoções e sua consequente educação, alcançados a partir de um esforço disciplinar, do qual decorrem o equilíbrio e a harmonia íntima, são imprescindíveis. Mas para os que atuam na área da mediunidade, essa importância ainda maior, a fim de obter-se um bom resultado nas atividades mediúnicas. O equilíbrio das emoções é essencial
no exercício da mediunidade, visto que a comunicação entre as duas esferas, a física e a espiritual, se traduz em processos de sintonia, afinização, vibrações sutilizadas e, afinal de contas, pensamentos e sentimentos dos mais elevados. Tudo isto, enfim, irá conferir à pessoa um enorme enriquecimento interior, expressando-se em paz e bem-estar em sua vida. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso. Emocionar-se é próprio dos seres humanos e nos enriquece a vida de experiências infindáveis. Entretanto, ser dominado pelas emoções não é saudável, além do alto nível de estresse que acarreta. Há pessoas extremamente emocionais que não usam a razão e nem procuram controlar os seus impulsos e sentimentos, e por isso vivem em um turbilhão confuso e desgastante. Diariamente, os jornais, as TVs estão transmitindo notícias muito difíceis, evidenciando um processo de deteriorização da ética, do respeito ao próprio, da educação, como também a preocupação que prevalece sobre as emoções desenfreadas. Depreende-se, portanto, que a reação emocional, na maioria dos casos, antecede o pensamento, a razão. É sob o império de emoções desgovernadas que as pessoas cometem atos de violência, tomam certas atitudes intempestivas, chegando a cometer crimes dos quais se arrependem quando caem na realidade e conseguem raciocinar acerca do que acabaram de fazer. Por outro lado, existem pessoas que parecem destituídas de qualquer emoção. São frias, calculistas, impiedosas, distantes nas relações interpessoais. Nada parece comovê-las. E os traços marcantes da sua personalidade denotam morbidez e reações doentias. As emoções, enquanto impulso para uma ação imediata, provocam reações específicas. Cada tipo de emoção desencadeia reações fisiológicas próprias, colocando o corpo preparado para as diferentes respostas. Toda emoção é, ao mesmo tempo, sentimento e preparação motora. O medo é preparação para a fuga. A cólera para preparação para o ataque. A alegria é prontidão para gargalhadas. Pesar é prontidão para as lágrimas. A emoção é também orgânica. Coração, estômagos e os órgãos internos ficam perturbados na emoção. O estado orgânico se reflete em modificações corporais, como suor e palidez. Então, como vocês podem verificar, os nossos sentimentos mexem com o nosso corpo físico, né? Então, muito cuidado, principalmente com a ira, a raiva, né? Isso tudo pode afetar o nosso corpo físico. Bem, mas para terminar aqui esse capítulo 2, a Sueli coloca o seguinte: ao descobrir que me amo, reformulo a minha vida. A alegria e um novo ânimo de viver me invadem. Sou agora capaz de amar as outras pessoas e aprimorar os meus sentimentos. Sou agora capaz de perdoar. Então, vejam a importância dos pensamentos e das nossas emoções, né? Eu sei que não é simples,
mas isso requer treino. E um treino a gente consegue dominar as nossas emoções para que elas não afetem de forma mais difícil o nosso corpo físico. Bem, espero que tenha sido útil esse componente que nós estudamos para vocês. Muito obrigado.